Olá, bom dia a todos e todas que nos assistem nesta manhã de domingo. É um prazer muito grande estar com você. Sou o pastor Irênio Silveira Chaves, da Igreja Batista da Orla Oceânica, e estamos em nosso programa de estudos bíblicos à distância. Estamos estudando a carta de Paulo aos Efésios. E para nós é um tema bastante caro, porque a teologia protestante, a teologia cristã e protestante, por assim dizer, ela se ocupa de um tema muito relevante para a fé, que é o tema da redenção. A carta de Paulo aos Efésios trata desse tema. E estamos nos ocupando disso. Começamos no domingo passado, já temos uma lição. Você pode acessar aí no nosso canal do YouTube, você vai lá na playlist, já está iniciada essa série e teremos aí 9 aulas importantes para nós. Vamos seguir essa linha de estudos desde agora, o mês de maio, até o primeiro domingo do mês de julho. E eu convido você a fazer essa jornada com a gente. O que você precisa para fazer isso? Você precisa ler a sua Bíblia, que é o nosso estudo se propõe a fazer uma leitura bíblica do texto, né? E você precisa também de ter acesso à nossa apostila. Ela já está colocada em nosso blog, já está disponível gratuitamente para você. É só acessar lá, clicar no link da apostila e baixar. Para te facilitar, eu já coloquei aqui no chat ao lado, ou aqui nas nossas descrições do vídeo, logo aqui embaixo, o endereço do link, onde está o link dessa apostila. Está na página de estudos de nosso blog. Vai lá, baixa para você, ela é sua, gratuita. Você pode fazer com ela o que você quiser. Você pode imprimir, você pode baixar, você pode compartilhar com seus amigos. Enfim, ela é disponibilizada para abençoar o reino de Deus mesmo. Ela está disponível para isso. É uma apostila, é um conjunto de anotações que nós fazemos em todos os estudos que nós temos, em todas as séries de mensagens, tudo que nós fazemos em nossa igreja, está escrito, está registrado em um texto que nós produzimos e colocamos à disposição dos nossos irmãos e irmãs para guardarem consigo. Bom, gente, nós vamos colocar aqui então a nossa apresentação, que também temos preparado, né? Você vai poder acompanhar a aula a partir dessa apresentação e convido você a fazer essa segunda etapa da jornada conosco. Redenção, você precisa disso para viver. Por que que o tema é esse? Porque, gente, se não fosse a obra da redenção, a humanidade estaria totalmente perdida, sem esperança, porque era isso que acontecia. E essa é uma das razões pelas quais a mensagem do Evangelho ganhou grande impacto no Ocidente. Porque a proposta de reflexão filosófica do Ocidente era bastante pessimista. A esperança humana, a esperança de vida, era muito limitada em todas as propostas filosóficas que havia na antiga Grécia, antiga Roma. O pensamento greco-romano não apontava uma solução para o problema da perdição humana, do desespero humano, da angústia humana quanto ao seu futuro. E a mensagem cristã apresenta essa proposta, que está baseada na obra da redenção, que é o resgate da nossa condição de perdidos, de escravizados ao pecado, de pessoas endividadas por causa das nossas escolhas, da nossa capacidade de transgredir das nossas próprias iniquidades. Então, todos nós estarmos assim perdidos. Essa palavra está muito presente no ensino de Paulo aos Romanos. Aliás, nós já fizemos um estudo da carta aos Romanos no nosso programa de estudo bíblico à distância.
Você encontra as videoaulas aqui na nossa página do YouTube, o curso sobre espiritualidade contagiante. Você vai lá, você vai ter são 14 aulas baseadas na carta aos Romanos, carta de Paulo aos Romanos. E tem uma apostila também no mesmo lugar onde você encontra a apostila da carta aos Efésios, você também encontra a apostila da carta aos Romanos. E ali você vai encontrar um estudo bastante interessante sobre essa proposta da fé cristã de uma vida mais humana, uma vida mais digna, uma vida com esperança, que é essa proposta do cristianismo. Por isso que a gente está dizendo no título desta série de lições, de estudos, que a redenção é algo que a gente precisa para uma vida melhor. Você com certeza vai descobrir que é possível você construir uma vida com mais esperança, com mais otimismo, com mais disposição de enfrentar suas próprias dores, suas próprias angústias. Então, nessa série de estudos, nós vamos encontrar aí grandes propostas de mudança de comportamento. Por quê? Essa carta, a carta de Paulo aos Efésios, é escrita para a igreja, é escrita para uma comunidade de fé, para um grupo de pessoas que convivem essa mesma realidade, que estão em busca dessa resposta de fé para as suas próprias aflições. E, assim, como nós estamos na nossa segunda aula, nós já passamos o primeiro momento, já passamos a primeira apresentação do que Paulo está falando sobre a proposta da redenção. E nós descobrimos na nossa primeira aula que Paulo já começa assim em grande entusiasmo, dizendo que a redenção deveria ser o motivo de nós nos alegrarmos, de nós adorarmos ao Senhor, de colocarmos em prática a nossa gratidão a Deus, nossa adoração ao Senhor por essa grandiosa obra que nos trouxe esperança de uma vida nova, de uma vida digna na presença dele. E hoje, como nós estamos na nossa segunda aula, nós vamos falar sobre essa necessidade que é fundamental para a nossa própria vida. Nós vamos continuar a leitura bíblica. Nós estamos fazendo a leitura bíblica de Efésios e eu separei o texto que nós vamos fazer a nossa leitura de hoje, que está em Efésios capítulo 1, versos de 15 a 23. Se você tem um exemplar da Bíblia, pode abrir e acompanhar em sua Bíblia, principalmente se ela for de uma versão diferente da que usamos. Nós usamos na nossa igreja a versão da NVI. Se você tem uma outra versão, pode acompanhar, não tem problema algum. E é até bom para você identificar as diferenças textuais, de tradução, para saber se a mensagem foi mudada. Tem uma conversa boba aí, o pessoal diz que as traduções alteram. Realmente, a palavra tradução é uma espécie de uma manipulação do texto. Sim, eu concordo perfeitamente com isso. Mas a essência da mensagem é uma só, e você vai verificar isso se tiver uma outra tradução. Então vamos fazer a leitura do texto bíblico. Acompanhe aí, por favor. Se você não tem o exemplar, não tem problema, pode acompanhar aqui pela apresentação que nós preparamos. Por essa razão, isso ele está falando daquilo que ele disse nos primeiros 14 versículos, que é aquela ideia de uma alegria, de um entusiasmo que nos leva a adorar ao Senhor pela obra da redenção realizada na pessoa de Cristo. Então, por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os nas minhas orações. A igreja de Éfeso era uma igreja extraordinária, que estava guardada no coração do apóstolo Paulo. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro também
para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual o chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas, em toda e qualquer circunstância. Amém? Deus abençoe a leitura da sua santa palavra e que isso fique bem claro aos nossos corações. Eu acho que Paulo estava bem entusiasmado aqui, não estava não? Ele estava falando uma coisa que ele está encantado. Eu estou encantado com a igreja de Éfeso, eu estou encantado com a fé de vocês, com a disposição de vocês de viverem isso intensamente. Então vamos lá. Vamos entender a dimensão dessa graça maravilhosa realizada na pessoa de Jesus. E aí, então, é que nós vamos entrar naquele campo que nós chamamos de primordial. O que é primordial diante de uma obra maravilhosa como essa? A gente dar uma resposta de fé, que é a nossa espiritualidade. Preste bem atenção, não é a nossa religiosidade, não é a maneira como você segue uma religião, mas a maneira como você vive essa compreensão na sua própria forma de viver, na sua própria condição de pessoa. Porque, para mim, espiritualidade é isso. Espiritualidade tem a ver com a maneira como nos constituímos como sujeitos. Nós somos seres espirituais. A palavra espírito, dentro do pensamento greco-romano, dentro da filosofia, ela lembra a condição humana de consciência. Essa é a nossa condição de pessoas, dotados de uma consciência de quem somos e com quem nos relacionamos. Então, a espiritualidade, ela precisa ser muito bem tratada aqui entre a gente. Por isso que eu a chamo de uma espiritualidade autêntica. Não aquela espiritualidade copiada que você segue um programinha. O cristianismo tentou fazer isso desde o século II, criando aquelas regras monásticas da vida espiritual. Aí você tem a liturgia das horas, aquelas coisas que são bonitas. Eu não nego o valor disso tudo. Acho até interessante todo esse ritual, toda essa proposta de regras monásticas para uma vida. A gente precisa disso, dos exercícios espirituais. Mas eles, sem essa formação da consciência, não querem dizer absolutamente nada, não passam de um exercício religioso frio que não gera vida. E há muitas pessoas que se enganam quanto a isso. Então, o que nós queremos é propor aos irmãos e irmãs aqui uma reflexão sobre como esta fé, esta crença na proposta de vida do Senhor pode se ajustar a uma vida digna no mundo. Como nós nos constituímos como pessoas, como sujeitos que interagem, que se relacionam, que constroem esperança nesse mundo em que nós vivemos. Ok? Vamos então em frente? Bom, depois de manifestar sua exaltação a Deus pelas bênçãos advindas da obra da redenção, Paulo manifesta seu desejo de que os crentes conheçam a real dimensão dessas bênçãos. Onde isso vai dar? Se recebemos a redenção, se a redenção é uma dádiva,
é uma obra graciosa do Senhor, extensiva a toda a humanidade, eu diria até a toda a criação, porque a criação aguarda com expectativa essa redenção humana. Então, como que a gente aplica isso na vida? Como que a gente vive isso intensamente? Todas as bênçãos espirituais são dadas a nós e elas precisam ser conhecidas. Que bênçãos são essas? São bênçãos que nós adquirimos através da dádiva divina. E elas servem para quê? Primeiro, elas servem como motivo do nosso louvor. É para isso que existimos, para isso que vivemos. Lembra do refrão do hino que Paulo menciona na primeira lição, que falamos na primeira lição? É o estribilho, era para o louvor da sua glória. Mas também elas existem para serem motivos de oração, da gente interceder. Para que você vai orar ao Senhor? Para você pedir um carro, para você pedir uma coisa, para você pedir uma cura? Eu acho, gente, que a gente gastar o nosso tempo de oração somente para isso é muito pouco. Claro que não está impedido. Se você tem necessidades, é claro que é legítimo você levar esses motivos de oração na presença de Deus. Não há problema nenhum. Mas a causa principal da oração deve ser aquele reconhecimento de quem nós somos e o que é que nós precisamos transformar na nossa própria vida para podermos ter uma vida autêntica. Essa é a oração do Pai Nosso. Você olhar a oração do Pai Nosso é exatamente isso. Pai nosso que estás no céu, reconhecer quem Deus é, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Opa, eu entrei nessa jogada porque eu preciso saber qual é o lugar que eu ocupo aqui na terra. E o reino de Deus faz parte desse projeto divino de uma vida transformada. Então, seja para louvor, seja para oração, nós precisamos conhecer quais são as dimensões dessa bênção maravilhosa que é a bênção da redenção. O objetivo, então, é que tenhamos uma espiritualidade equilibrada e autêntica. Não uma espiritualidade fingida, hipócrita, forçada, como se fosse um ritual, mas algo que seja até espontâneo, que se manifesta em louvor e oração, que leva você a ser uma pessoa mais entusiasmada e mais intimamente relacionada com o Senhor. Louvor pela alegria da redenção e oração para que sejamos cheios do conhecimento a respeito da dimensão da obra da redenção. Ficou alguma coisa de fora disso aí? Então é isso que nós precisamos fazer. Louvor e oração são as duas dimensões que Paulo vai lembrar de uma espiritualidade que faz sentido. Por que você segue Jesus? Por que você pertence à igreja? Por que você se auto-intitula cristão? Não é para você ser uma pessoa diferente apenas, mas é porque você foi alcançado pela graça de Deus, teve uma vida transformada. Foi isso mesmo com você? Você pode dizer que teve uma vida transformada pela fé em Jesus? É essa a razão pela qual nós precisamos conhecer um pouco mais. Se você foi transformado, se você teve uma vida transformada, com certeza você vai adorar a Deus de uma forma diferente. E se você ainda não foi, ainda tem alguma coisa que precisa ser trabalhada na sua vida, você vai orar de forma diferente, com certeza. Então, para que isso seja possível, os cristãos precisam adquirir um conhecimento. Não há como a gente negar o fato de que a gente precisa ampliar o leque de informações e de experiências de aprendizagem da nossa própria vida. Não é possível a gente ficar repetindo coisas que nos são dadas como informação e a gente achar que aquilo tudo é verdade. Conhecer tem a ver muito com pesquisar, como investigar, como inquirir, questionar
duvidar, suspeitar e também realizar, fazer coisas. Porque se eu consigo fazer isso que está nas informações que eu recebo, então é sinal que eu conheço. Então é uma experiência bastante necessária para a nossa vida espiritual, é a aquisição de conhecimento, adquirir conhecimento. Conhecimento tem esse sentido de uma relação entre a experiência e a compreensão. É você colocar isso em prática. Eu coloco aqui experiência e entendimento. Porque é isso que é conhecer. Conhecer não é só ter informações. Estou lembrando aqui de um pedagogo brasileiro conhecido no mundo inteiro, chamado Paulo Freire, e ele diz então que existem duas formas de você conhecer. Existe o conhecimento bancário e existe o conhecimento para a vida. E o conhecimento bancário é aquele que acumula informações, é como se fosse um banco de dados. Nós não somos um banco de dados, até precisamos da quantidade de informações. Não adiantará nada você ter muita informação, até sobre as escrituras, sobre a história, sobre a vida da igreja, sobre a doutrina, sobre a teologia, e não ter o entendimento de como aplicar isso à sua vida. Então, essa educação que adquire entendimento, que é baseada numa sabedoria de viver, ela é transformadora, ela é libertadora. Olha que bacana, não é? E a gente pode aplicar isso na nossa vida diária também, com certeza. Então, o que nós precisamos conhecer? Qual é o conteúdo desse conhecimento que precisamos aprender? Em primeiro lugar, nós precisamos aprender qual é a extensão das bênçãos divinas. De que tamanho ela é, até onde ela alcança. Bênção de Deus vai até onde na minha vida? Eu posso tudo? Eu tenho todo o poder? Deus colocou tudo. Ele fez de mim um super-homem, uma super criatura. Essa é uma questão para a gente discutir bastante. Porque, na verdade, o cuidado de Deus sobre nós ultrapassa os limites da nossa compreensão. Não uma ilusão de que você pode tudo, mas essa ideia de que existem coisas que a graça de Deus nos disponibiliza, que a bênção divina nos disponibiliza, que nós precisamos experimentar. Tem coisas da nossa vida de espiritualidade que nós ainda não experimentamos, não provamos, não sentimos na nossa experiência de vida. Paulo diz assim lá no verso 17: peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Por que ele está dizendo isso? Porque a gente precisa aprender algumas coisas que a nossa razão não alcança e que nós só vamos adquirir a partir da vivência com ele. É um conhecimento que vem das relações com Deus, de andar com Deus, de gastar tempo com ele e com a sua obra. É uma experiência de aprendizado que não depende só de leitura da Bíblia, que não depende só de estudo de doutrina, não depende nem de um curso acadêmico de teologia. Há uma necessidade da gente adquirir uma experiência de vida, vivencial, da gente mergulhar no universo da graça a partir da revelação divina, desse ato de Deus mostrar-se para os seus eleitos, para os seus escolhidos, para as pessoas a quem ele ama com dedicação, como que ele age, como que ele fala, como que ele é. Olha, isso é muito bacana, gente. A gente não aprende da noite para o dia, não. A gente nem aprende numa sala de escola bíblica dominical e muito menos numa aula à distância sobre a Bíblia. Não aprende assim. A gente só aprende na nossa intimidade com Deus,
no nosso dia a dia com o Senhor, na maneira como andamos com Ele. A segunda coisa que a gente precisa conhecer é qual é a condição para se viver a partir dos critérios do chamado dele, dessa vocação que todos nós recebemos. Ele nos chamou para quê? Para que Deus te chamou, meu irmão, minha irmã? Para que você foi chamado para andar com Deus? Para viver dentro de uma igreja, sentar num banco, ser aquele famoso crente dos 3 S's. 3 S's. Sabe quais são? Salvo, satisfeito e sentado. Há muitos crentes assim, que foram alcançados pela graça, estão salvos, graças a Deus, estão satisfeitos com a sua vidinha, muitas vezes uma vida mediana, uma vida razoável, né, que cumpre as regras religiosas, e está lá sentado no templo, vai lá todos os domingos, cumpre a sua agenda de sentar no banco da igreja, volta para sua casa satisfeito. Não, Deus não nos chamou para isso. Você não foi chamado para isso. Você foi chamado para uma experiência de vida, para viver intensamente aquilo que o Senhor nos chamou para viver. Você foi chamado para compreender o alcance das bênçãos divinas. Para isso, é preciso aprender a olhar com o coração, não com a razão. Olha, eu acho isso impressionante, porque nós vivemos uma experiência de fé muito aferrada à racionalidade. Essa racionalidade, ela não é vinculada à Escritura, porque a Escritura chama a uma experiência que ultrapassa os limites da razão e que vai lá no coração. Eu estou lembrando aqui de um filósofo moderno do século XVI, XVII, chamado Pascal, Blaise Pascal. E então ele fala de 2 tipos de inteligência, de sabedoria, de conhecimento, de forma de conhecer. Então ele fala do conhecimento matemático, né, o conhecimento lógico, racional, aquele conhecimento dos cálculos, né, que você faz aquela relação de causa e consequência. Ok, isso é um tipo de saber. Mas existe aquele que não é ligado a esse conhecimento algébrico, né? Existe aquele conhecimento que ele chamava de conhecimento de finesse, que é o conhecimento do coração, que são as coisas que estão lá guardadas na gente, que somente a fé nos ajuda a compreender. É preciso, então, aprender. O nosso exercício de fé, nós fomos chamados pelo Senhor não somente para esse exercício da razão, porque esse exercício da razão, gente, convenhamos aqui, a gente tem que aprender mesmo, a gente saber que 2 mais 2 vai dar 4, isso é da nossa aprendizagem racional, isso a gente aprende na escola, isso a gente aprende na prática da vida, nas nossas negociações, não é? Mas ter discernimento da história, saber que tudo tem uma causa, que nada aconteceu por acaso, vencer essa alienação é algo que é da nossa humanidade. Mas existe algo, gente, que ultrapassa esses limites, que vai além, que a gente sabe que a nossa racionalidade não dá conta, que é aquilo que a gente pode olhar pelo coração. O coração é representativo de toda a personalidade humana. O ser humano em sua integridade, que é aquilo que vai tem a ver com toda a nossa existência como pessoa, que não se explica com palavras. Não é o conhecimento explícito, linear, que vai dar conta, mas algo muito além daquilo que nós compreendemos com a nossa racionalidade. Paulo diz assim: oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Ou seja, abra aí a vida de vocês, que vocês possam ter uma luz, uma clareza
da dimensão maior da vida, da existência como pessoas, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou. Bonito isso, né? Terceira coisa que podemos aprender: quais são as consequências decorrentes dessas bênçãos divinas? O que pode acontecer com uma pessoa que abre o seu coração, se abre para a vida toda de uma caminhada com Deus? Olha, gente, é algo imprevisível, viu? É uma aventura espiritual, algo que a gente pode imaginar que vai para além daquilo que a gente já viveu. A gente olha para trás e diz: nossa, como eu estava perdido mesmo. Como eu estava enganado em relação à vida, depois que a gente se abre para essas coisas da graça, por essa realidade das bênçãos divinas, do chamado divino para uma nova vida. As bênçãos divinas visam proporcionar a esperança de que o nosso futuro está debaixo do cuidado de Deus, de coisa melhor está por vir, de que bênçãos maiores estão para acontecer na nossa vida. Podemos ter a certeza de que o melhor de Deus ainda está por vir. É saber que você é maior do que as aflições que você enfrenta, que a dor que você está enfrentando, que os problemas de saúde, que os problemas econômicos, os problemas sociais, relacionais, emocionais que você enfrenta não são nada diante do poder e da graça de Deus, do que ele tem preparado para você no futuro. Eu escutei um amém aí, né, do outro lado. Tem um glória a Deus aí, por favor. Faça isso por mim, porque as bênçãos de Deus, as bênçãos divinas, são exatamente para isso, para ampliar a nossa expectativa, a nossa fé, a nossa crença, a nossa esperança de que o melhor de Deus está sendo preparado para nós, que o nosso futuro está nas mãos do Senhor. É Ele quem vai cuidar de nós a cada momento da vida, de que nós não precisamos ficar angustiados, ansiosos por coisa alguma, sabendo que é Ele quem está cuidando. Claro que temos que fazer a nossa parte, não é mesmo? Meus irmãos, minhas irmãs, temos que fazer a nossa parte. Mas eu não preciso ficar sofrendo de ansiedade, de angústia, porque eu sei que o melhor de Deus ainda está por vir. Paulo diz assim: as riquezas da gloriosa herança dele aos santos. Qual é? Você é herdeiro de quê, meu irmão, minha irmã? Você é filho de Deus. Você é herdeiro de quê? Você é herdeiro de tudo. Você é herdeiro da graça. Você é herdeiro das promessas divinas. Você é herdeiro de tudo aquilo que Deus preparou para toda a sua criação. Então glorifique ao Senhor mesmo, glorifique ao Senhor, Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Mas existe uma quarta coisa para a gente aprender. Qual é a garantia de que essas bênçãos estão dadas a nós, que essas promessas são reais, que elas não falham? Você precisa saber disso, de que todas as promessas divinas têm a garantia do Pai, tem o selo do Senhor, de que elas não vão falhar. Se Ele prometeu, Ele há de cumprir. Essa era uma palavra lá, acho que é livro de Números, se não me engano. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele prometeu, Ele há de cumprir. Eu creio nessa palavra. Eu creio que as promessas divinas não falham. E nós, como cristãos e cristãs no mundo, precisamos ter essa confiança de que o Senhor não vai falhar em nenhuma de suas promessas, ainda que as circunstâncias que eu esteja vivendo não sejam favoráveis. Não sejam favoráveis. Ok, meu irmão, minha irmã? Pode ser que você seja uma dessas pessoas que está enfrentando situações difíceis na vida, situações insolúveis, talvez por causa de uma doença, talvez por causa de uma circunstância socioeconômica, talvez por causa de um problema em família, talvez por causa de um conflito na sua comunidade, mas creia nisso, que as promessas de Deus são muito maiores,
elas nunca falham. No tempo certo, Deus haverá de cumpri-las, atendê-las, mesmo que as circunstâncias, repito, não sejam favoráveis. O Senhor mesmo revelou a dimensão do seu amor, do seu poder e da sua graça na pessoa de Jesus Cristo. Vou contar um segredo para vocês. Todas as vezes que eu estou naquele momento que eu acho que Deus esqueceu de mim, não tem aquela hora que você diz, nossa, como a luta está grande. Como é que o Senhor deixa, Senhor, isso acontecer comigo? Eu sou seu filho ou não sou? Aí logo o Espírito Santo fala ao meu coração, uma palavra que está lá em Romanos capítulo 8. Diz assim, aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou. Aí eu paro e penso, mas é mesmo, hein, Senhor? Como é que o Senhor deixou acontecer aquilo tudo com Jesus, dele ser crucificado, morto numa cruz? Como o Senhor deixou o seu filho, é seu filho, de passar por isso? Aí eu penso, se ele permitiu o filho passar por isso, olha, gente, eu não vou ter tratamento diferente, não. Eu não sou filho mimado de Deus, não. O Filho unigênito recebeu todo o cuidado divino na hora da sua maior dor, tanto que ele foi glorificado, exaltado após a sua morte e ressurreição. E pode ter certeza, depois da tempestade vem a bonança, sim. Depois do choro vem o riso, sim. E creia, Deus está ao seu lado em todo o tempo, naquelas horas em que você mais se sente abandonado e desprezado. Paulo diz na sua carta, essa é a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Deus coloca todo o seu ser, todo o seu poder e todo o seu amor em favor daqueles que são seus. Creia nisso, que tudo aquilo que Deus tem, todos os seus exércitos, toda a sua força está a serviço daqueles que lhe pertencem. Amém? Que promessa, né? Eu creio nisso, tá bom, meus irmãos? Eu creio nisso. Ainda que as situações sejam muito difíceis, Deus nunca nos desampara, Deus nunca deixa da gente sem resposta, Ele sempre tem uma palavra de esperança para nós. Então, para a gente avançar no nosso estudo, nós precisamos começar a perceber quais são os sinais que estão aí à nossa volta que dão essas certezas, esses aprendizados aí que a gente precisa ter. Quais são as evidências que estão aí por todo lado. Então, a revelação de Deus em Cristo consiste nesse sinal, na maior evidência de que as promessas divinas são válidas e confiáveis. Eu gosto muito dessa ideia. Já pregamos, inclusive, na nossa igreja, uma série de mensagens sobre o símbolo de Deus. Jesus é o símbolo de Deus. É o símbolo do poder de Deus, o sinal de que Deus está cuidando da humanidade é a vida, obra e ensino de Jesus. Tudo que Deus fez na pessoa de Cristo é aquilo que representa todo o seu poder e graça. E é isso que dá a certeza de que as promessas divinas são válidas e confiáveis. Quais são as garantias que isso nos dá? Primeiro, a ressurreição de Jesus é a maior garantia de que as promessas divinas são válidas. O Filho de Deus morreu da forma mais cruel, forma mais violenta, mas a morte não foi suficiente para retê-lo. Ele ressuscitou dos mortos. Essa é uma garantia de que as promessas divinas não falham. Segundo, ele foi glorificado. Ele ascendeu às regiões, ele foi recebido nos céus com grande poder e glória, com exultação de que a obra tinha sido concluída, de que aquilo que precisava ser feito foi feito e que o Filho foi capaz de suportar tudo para que o propósito de Deus se cumprisse
para a redenção de toda a humanidade. Por isso ele foi glorificado, porque ele cumpriu com toda a sua missão. E o senhorio de Cristo, porque ele foi colocado como Senhor de toda a criação. Ele é o Senhor de toda a criação. Paulo aos Filipenses, né, para que todo nome reconheça que ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele se fez Senhor. É o cântico dos anciãos lá no Apocalipse. Ele se fez o Senhor e Cristo. Ele se fez por causa da obra que realizou. Essas são as garantias, né? Por quê? Porque Jesus é esse que nós precisamos aprender a entender. Não é uma historinha do seu nascimento e crucificação. Às vezes a gente limita a história de Jesus a essa esfera, né, humana, e esquecemos que ele é o ressurreto, o glorificado e o Senhor em quem podemos confiar. Paulo diz aos Efésios: esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Essa graça maravilhosa, ela ultrapassa todas as dimensões, todas as relações. Ela ultrapassa a temporalidade, inclusive. Ela vai até a eternidade. Glória a Deus por isso, não é mesmo, meus irmãos e minhas irmãs? E nós fomos chamados por Deus para essa herança eterna. Isso que está nas Escrituras aqui, que a gente está lendo, isso foi o Senhor que nos chamou para experimentar isso na nossa vida. Para experimentarmos o poder de Deus, esse poder em nós, na nossa própria vida. Como é que isso acontece? Nós temos um chamado, nós somos convocados. O convite amoroso do Pai foi para nós experimentarmos isso como o start, como o começo de uma nova vida. Nós fomos também transformados em herdeiros. Isso quer dizer que nós temos uma esperança futura de que nada, de nenhuma forma, nós iremos perder essas dádivas deixadas por Jesus para a eternidade. E também temos o poder de Deus, que aponta para essa vida presente possível. É possível a gente viver uma vida nova aqui, agora, no mundo em que vivemos, por causa do poder de Deus que é dispensado a nós. Muito bem, gente. Quais são as relações necessárias, então, para a gente aprender isso, para adquirir esse tipo de conhecimento tão necessário para a vida, esse conhecimento que gera uma espiritualidade autêntica? Em primeiro lugar, nós não podemos crescer na fé sem essa base de conhecimento. Se você não adquirir essa compreensão de que Deus está colocando toda a sua graça, todo o seu poder, todo o seu amor, toda a sua justiça, toda a sua misericórdia à disposição de uma vida melhor, a gente não tem condições de avançar na fé, de ter uma vida de fé. O lugar, porém, onde exercemos estas relações de aprendizado é a convivência na igreja. Bom, igreja, instituição, essa coisa de... Muita gente acha que igreja é aquela coisa entre quatro paredes. Não estou falando disso. Eu estou usando a expressão igreja como comunidade, vida comunitária, a comunhão dos santos, a reunião das pessoas que foram alcançadas pela graça e disseram sim ao Senhor. Somos nós que fazemos parte dessa comunidade misteriosa, que ultrapassa os limites do templo e ultrapassa os limites da instituição. Nós somos a comunidade daqueles que abraçaram a graça de Jesus. É isso que é ser igreja.
Então, como Paulo diz, né? Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo. Essa comunidade de fé é o corpo de Jesus, é a representação de Deus no mundo. É como as pessoas, né, do nosso tempo, da nossa sociedade, como a humanidade toda vai perceber a presença do Senhor no mundo. É através da vida da sua igreja. E nós precisamos ter essa correspondência. As pessoas precisam olhar para a igreja e ver que ela está comprometida com os valores do reino de Deus, como se fosse uma presença de Cristo no mundo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Isso é o nosso desafio, meus irmãos, minhas irmãs, sermos como Cristo no mundo, sermos o seu corpo, sermos seus braços, suas pernas, aqueles seus lábios, seus ouvidos, ouvirmos o que o mundo tem a dizer, sermos o seu coração, termos a compaixão que Jesus. Quando eu penso no corpo de Cristo, eu estou pensando em um ser que tem mãos que agem, pés que vão ao encontro, olhos que veem a dor do mundo, ouvidos que ouvem o clamor do mundo, lábios que falam mensagens que consolam quem sofre e coração que sente compaixão pelas pessoas que sofrem. Isso é ser corpo de Cristo. Através da vida em comunhão, então, podemos desenvolver um equilíbrio entre essa ação que é orientada pelo Espírito Santo. Nós não faz de qualquer maneira. Eu não tenho condições, pastor, de ser isso. A igreja não dá. Mas é por isso que ela tem a bênção do Espírito Santo, para ela ser esse corpo de Cristo que age, que exerce missão, que vai ao encontro daqueles que sofrem. E também, claro, o exercício do discernimento, da razão, que são as duas coisas que vão sempre estar atuando de uma forma uniforme, de uma forma harmoniosa, sem conflitos. Amém? Bom, acho que nós podemos concluir a nossa lição de hoje com um aprendizado que tivemos aqui. Eu não sei se você percebeu, mas nós tivemos um aprendizado muito importante nessa lição de hoje. O aprendizado é o seguinte: gente, isso aí que eu acabei de falar, não tem ninguém capaz no mundo de fazer. Não tem nenhuma igreja capaz de realizar. Nenhuma instituição, nenhuma comunidade é capaz de fazer isso sozinho. Compreender isso aí não tem nenhum teólogo, não tem nenhum sábio, nenhum guru que seja capaz de explicar isso de forma compreensível. Por que Deus fez isso? Por que Deus está agindo desse modo? É difícil, gente, a gente compreender. Então, observe essa frase que eu coloquei, esse texto que está aqui. Não somos capazes de compreender a dimensão do amor, do cuidado e do poder de Deus em nosso favor apenas pelo exercício da razão. Esse é o nosso aprendizado de hoje. Somente o nosso entendimento não vai dar conta. Nós não somos capazes. É preciso a gente fazer algo mais. É preciso a gente se render, fazer uma entrega, permitir que o Espírito Santo possa vir ao nosso encontro, nos capacitar para isso. Mas é preciso também a gente se abrir para um convívio amoroso e fraterno na nossa comunidade. Porque se eu não tenho todas as informações, pode ser que o outro tenha. E essa humildade de ouvir o outro, de ouvir o que ele tem a dizer, não são os meus títulos que vão permitir isso. Não é o tempo de vida na igreja que vai me permitir isso. Não é a minha formação intelectual que vai permitir isso. Muitas vezes aquele irmão, aquela irmã
mais simplória, mais humilde, que faz parte da mesma comunidade de fé, poderá me ajudar a ter um vislumbre mais amplo da graça de Deus. É por isso que todos podemos conviver. Essa coisa de uma igreja de elite, de uma igreja com todo mundo com aquele mesmo nível social, nível intelectual, isso não existe não, gente. Nós precisamos de todos e todas para que nós possamos aprender, conhecer essa dimensão de vida que ultrapassa os limites da nossa razão, que é só através da ação do Espírito Santo e dessa convivência fraterna que nós poderemos desenvolver. Paulo diz isso sim, eu vou deixar esse versículo aqui para a gente encerrar essa nossa lição de hoje. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Amém? Que Deus nos abençoe. Feche seus olhos, vamos falar com Deus, vamos orar ao Senhor neste momento. Senhor Deus eterno Pai, muito obrigado por esta lição de hoje, por sermos desafiados pela Tua palavra a ampliar a nossa maneira de ver e de compreender a Tua graça. Sabermos que nós não somos suficientemente capazes, pela nossa razão, de ter compreensão de tudo, mas sabemos também que temos o Teu Espírito, que é colocado à disposição do Teu reino para poder trazer esclarecimento a todos e todas. E também descobrir que nossa comunidade de fé é um espaço rico, vivo, vibrante, de aprendizagens, de convivências e de experiências que podem nos ajudar a nos tornarmos aquelas pessoas que o Senhor gostaria que nós fôssemos. Nós te oramos que seja assim, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos e irmãs, estamos chegando ao final da nossa aula de hoje. Quero agradecer a sua presença aqui com a gente. Logo mais à noite, temos a transmissão da mensagem às 18 horas através do nosso canal do YouTube. Estamos em uma série de mensagens sobre a família. Hoje também é o Dia das Mães. Hoje é o Dia das Mães. Quero mandar um abraço a todas as mamães de nossa igreja. Se tivéssemos na nossa reunião presencial, com certeza teria uma bela homenagem preparada pela irmã Valéria, seria uma coisa muito interessante pela Solange, enfim, seria muito interessante a gente ter esse abraço carinhoso para as nossas mamães. Mas, infelizmente, ainda não conseguimos nos organizar para termos os meios, né, para nos reunirmos presencialmente novamente. Está chegando perto. Mas logo mais à noite teremos mais uma mensagem sobre a família. Estamos com uma série de mensagens sobre conflitos familiares e como a gente pode criar na nossa família um ambiente em que seja praticado o respeito entre as pessoas. Essa série de mensagens está baseada no livro de Provérbios, as sabedorias da palavra de Deus para nós em relação a uma vida digna em família. Como que a palavra de Deus cuida da vida em família. Então, logo mais, não deixe de assistir a segunda mensagem dessa série. Gente, nós estamos nos organizando para voltar a nos reunir presencialmente. Estamos trabalhando para isso. Essa semana já demos o primeiro passo prático para isso e estamos trabalhando junto com o pastor Daniel, da Igreja Anglicana de Icaraí, um primeiro encontro. Será no final deste mês. Nós queremos fazer uma cerimônia de consagração do lugar. Então, em breve, aguarde, nos próximos dias, nós vamos informar qual é o espaço, qual é o endereço, qual é a data desse primeiro encontro para a consagração do espaço para que nossas igrejas, para que duas igrejas se reúnam no mesmo lugar. Ok, meus irmãos? Aguardem, orem por isso, estejam em oração.
é um novo momento para a vida de nossa igreja. Nós já tivemos tantas transições na nossa igreja e acho que está chegando a hora da gente experimentar mais uma dessas fases da vida de nossa igreja. Um dia, quem sabe daqui a 100 anos, se Jesus não voltar antes, alguém vai contar essa história de algum modo, eu não sei como, mas será uma história de bastante vida, de bastante dependência de Deus, com certeza, irmãos e irmãs. Deus os abençoe, um belo domingo na presença de Deus. Eu sei que muitas famílias vão se encontrar agora, como a minha família, para celebrarmos o Dia das Mães e desejo que seja um ambiente bastante amoroso. Parabéns, mamães, parabéns você que tem a sua mamãe viva e que Deus abençoe a vida da família de vocês.